Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o direito de necessidade, o direito de equidade presente na obra Metafísica dos Costumes do Kant. Aqui Kant nos apresenta dois direitos equívocos e como ele encaixa esses dois direitos equívocos na sua doutrina do direito. Antes de começar o tema desse vídeo, pedir a vocês para se inscreverem aqui no canal, para curtirem o vídeo, porque isso acaba ajudando bastante o crescimento desse canal. Bom pessoal, então vamos ao tema desse vídeo. Eu vou utilizar como base aqui a obra Metafísica dos Costumes. E isso eu poderia fazer com qualquer outra obra que está aqui na minha biblioteca. Nós temos aí várias obras filosóficas densas, riquíssimas, com muito conteúdo interessantíssimo. E se nós pegarmos outra obra que está aqui, a gente poderia fazer a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer com isso é que discutir filosofia é sempre muito rico. Eu vou citar apenas um ou dois parágrafos dessa obra e aqui já tem muito conteúdo para ser debatido. Kant faz isso na obra Metafísica dos Costumes e é nessa obra que ele trata da sua filosofia do direito e do Estado. Nós temos aqui o debate sobre o que é o direito em Kant, sobre a visão contratualista do Kant, sobre a questão do direito privado, do direito público. Então, quando nós entramos no debate da filosofia do direito, a obra do Kant que aborda isso é justamente essa, a obra Metafísica dos Costumes. Bom, aqui então nós temos um prefácio inicial, geral, da Metafísica dos Costumes, que abarca tanto a doutrina do direito como a doutrina da virtude. Aqui o Kant nos apresenta os princípios metafísicos primeiros da doutrina do direito e da doutrina da virtude. Depois ele nos apresenta uma introdução geral à metafísica dos costumes e aí ele entra na introdução à doutrina do direito. E é justamente na introdução à doutrina do direito que ele fala sobre o que é o direito. Aqui ele apresenta o conceito do direito, inicialmente, falando de três características centrais. O direito se dá a partir de relações externas e não internas. Portanto, aqui nós temos o elemento da intersubjetividade. Como segundo ponto, ele fala que o direito se dá a partir da relação entre dois arbítrios, não de um arbítrio e um desejo, nem de dois desejos, mas de dois arbítrios. E aqui nós temos o elemento da reciprocidade, né? E como terceiro critério que ele fala aqui, e ele apresenta o que é direito, ele trata da relação formal. O direito não trata da matéria, do conteúdo, mas apenas da relação formal. A partir desses três conceitos, ele diz o que é o direito. O direito, então, é relação externa entre dois arbítrios e formal. Após isso, ele nos apresenta também o imperativo categórico do direito, que é o seguinte: age externamente de modo que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de todos a partir de uma lei universal. Isso tudo está, então, aqui nessa parte de introdução à doutrina do direito que ele apresenta. E, após isso, ele entra no aspecto da coerção. Ele diz, após isso, o direito está ligado à competência para coagir. Então, quando nós falamos do direito, além dessas três características citadas, além do imperativo categórico que configura essas três características citadas, ele trabalha com o elemento da coerção, do coagir. É isso que configura o direito. Diz ele, mais para frente, o direito estrito pode ser representado também como a possibilidade de uma coerção recíproca, universal e em concordância com a liberdade de cada um, segundo leis universais. E o elemento estrito, do direito estrito, diz ele, não está mesclado com nada ético, ou seja, nós não temos o elemento ético aqui no direito estrito. Portanto, segundo ele aqui na obra, existe o direito, relação externa entre dois arbítrios, formal, que se dá a partir do imperativo categórico. O direito tem uma relação direta com a liberdade, via o imperativo categórico, relação externa entre dois arbítrios, visando a questão da liberdade entre esses dois arbítrios, e ele tem também uma característica central com a coerção. Liberdade e coerção são duas palavras-chave aqui no pensamento kantiano ao falar sobre a filosofia do direito, ao falar sobre o direito. E ele diz que há dois tipos de direitos, um direito estrito e um direito lato. A coerção é a característica central do direito estrito. Já no direito lato, não possui essa característica, por isso ele é um direito equívoco, nas palavras do Kant.
Então aqui ele está falando que não há nada de ético no direito estrito, mas esse elemento da coerção é central aqui para o direito estrito. Já quando ele entra no lato, ele diz um direito equívoco. Ele apresenta duas formas de direito lato, direito de equidade e de necessidade, dizendo que a equidade é um direito sem coerção e a necessidade é uma coerção sem direito. Então nós chegamos agora a essa parte aqui, que ele apresenta o direito de equidade e depois o direito de necessidade. O que eu farei agora, eu farei a leitura e o comentário a partir dessas duas páginas, onde ele apresenta esses dois direitos latos, portanto que a coerção não é um elemento central, e por isso mesmo eles são chamados de direitos equívocos. Vamos lá. A equidade, então. Vamos começar pela equidade. Diz ele, a equidade não é razão de modo algum para apelar meramente ao dever ético de outrem, mas sim o modo de alguém exigir algo com base nela, apoiando-se em seu direito, mesmo que lhe faltem as condições de que o juiz precisaria para poder determinar o quanto ou de que modo sua exigência poderia ter sido satisfeita. Aqui então nós temos a característica do que é equidade para Kant. E aqui agora ele apresenta dois exemplos. Vamos ao primeiro exemplo, que é a sociedade mercantil, e o segundo exemplo, que é o servente doméstico. Primeiro exemplo, então. Aquele que em uma sociedade mercantil constituída sobre ganhos iguais fez mais, mas também devido a circunstâncias acidentais perdeu mais nisso do que os demais membros, pode, em nome da equidade, exigir mais da sociedade do que a mera divisão das partes iguais com os outros. Contudo, segundo o direito em sentido próprio, estrito, aquele alguém com sua exigência seria recusado, porque quando se imagina um juiz em seu caso, este não tem quaisquer dados precisos para decidir o quanto caberia a ele segundo o contrato. Então, nesse primeiro exemplo, o Kant está falando, num exemplo de sociedade mercantil, se há sócios e um dos sócios entrou com mais, e existiu um problema durante o ano, no final do ano ele perdeu mais, porque ele gastou mais no início do ano. Porém, o que, segundo a equidade, deveria ser feito, né? Segundo a equidade, deveria aquele que perdeu mais ganhar mais. Mas lá no contrato inicial, não tem essa cláusula da possibilidade de um problema ocorrer durante o ano e aquele que investiu mais ganhar mais. Ambos possuem, se forem dois, por exemplo, um meio. Se forem quatro, um quarto para cada um. Então não existe essa possibilidade daquele que investiu mais ganhar mais. Mas pela equidade deveria existir. O Kant diz aqui, então, segundo o juiz, né, não tem o que fazer. Simplesmente tem que decidir via o contrato. O que o contrato diz e ponto final. O segundo exemplo que ele cita é o servente doméstico. E ele diz... O servente doméstico a quem é pago salário corrente até o final do ano em moeda que se desvalorizou durante esse tempo, de modo que ele não pode obter aquilo que podia comprar no fechamento do contrato, não pode invocar perante o igual valor numérico, mas desigual valor monetário, seu direito a ser por isso indenizado. Ele pode somente apelar à equidade como fundamento. Ele não pode fazer nada, então, né, o servente doméstico. Não tem o que fazer nesse caso. Ele pode sim apelar à equidade, mas assim como no exemplo anterior, não tem o que fazer. O juiz não pode atuar nesse caso. Aí o Kant diz, a equidade, uma divindade muda que não pode ser ouvida. Então aqui nós temos a frase central da equidade. A equidade é uma divindade muda que não pode ser ouvida, ou seja, ela é uma divindade, mas ela é muda e portanto ela não pode ser ouvida. Então ela é importante por ser uma divindade, mas muda. Infelizmente, na prática, o juiz não pode decidir pela equidade. Visto que nada sobre isso foi definido no contrato, um juiz não pode falar segundo condições indeterminadas. Novamente, visto que nada sobre isso foi definido no contrato, o juiz não pode falar sobre nada, porque é algo indeterminado. Essa é a resposta que o Kant nos dá, então, sobre a equidade. Após isso, ele fala também, nos dois últimos parágrafos desse tópico, sobre o tribunal de equidade e sobre o lema de equidade.
ele diz que o Tribunal de Equidade encerra em si uma contradição, e depois no final ele fala que o lema da equidade é o seguinte: o direito mais estrito é a maior injustiça. Então aqui nós temos o elemento do lema da equidade segundo Kant. Esse é o primeiro direito equívoco do Kant, um dos exemplos do direito lato. Então nós temos o direito novamente estrito, que é com coerção, e o direito lato, que é um direito equívoco, portanto não estrito, porque não tem coerção como elemento central. A equidade, o primeiro exemplo, e agora o direito de necessidade. Se a equidade era um direito sem coerção, a necessidade é uma coerção sem direito. Vamos passar aqui para necessidade agora. Diz Kant: este presumível direito, o termo que ele utiliza, né? Então a necessidade é um presumível direito, é um pretenso direito. Este presumível direito deve ser uma competência para, em caso de perigo da perda de minha própria vida, tomar a vida de um outro que não me cause nenhum sofrimento. Esse é o conceito de direito de necessidade. É evidente que nisso deve estar contida uma contradição da doutrina do direito consigo mesma, pois não se trata aqui de um injusto agressor da minha vida, ao qual me antecipo com a privação da sua, caso em que a recomendação de moderação nem sequer pertence ao direito, mas somente à ética. Aqui tem todo o debate da relação direito e ética em Kant, sendo que para Kant, no texto anterior aqui, ele nos apresenta a fundamentação moral do direito e da ética. Ele diz que há os princípios de razão, que é a moral, e da moral surge o direito e a ética, a legalidade e a moralidade. Então, quando nós falamos de moral, é o gênero. Quando nós falamos de direito e ética em Kant, são duas espécies. A ética se fundamenta na moral, o direito se fundamenta na moral em Kant. A base, a fundamentação última, tanto do direito como da moral, é a mesma. Tanto do direito como da ética é a mesma, que é a moral. E aqui a gente pode falar também que há uma fundamentação moral do jurídico nesse ponto aqui. Então, continuando aqui, trata-se antes de uma violência permitida contra alguém que não exerceu contra mim violência alguma. Eis aqui o conceito de direito de necessidade. Aí ele continua no parágrafo seguinte, falando o seguinte: do não punível. Então vamos lá. É claro que essa afirmação não deve ser entendida objetivamente, segundo aquilo que uma lei prescreve, mas apenas subjetivamente, tal como seria pronunciada a sentença diante de um tribunal. Não pode haver, pois, nenhuma lei penal que condene à morte quem, em um naufrágio, correndo com um outro o mesmo risco de vida, lhe empurre da tábua em que se refugiou para salvar-se a si mesmo. Então aqui não pode haver nenhuma lei penal que condene à morte alguém que, dois náufragos, um para sobreviver acaba empurrando o outro da tábua. Direito de necessidade. Não pode haver uma lei penal que condene à morte esse sujeito. Aí ele continua: porque a pena que a lei ameaçasse certamente não poderia ser maior do que a perda de sua vida. Ora, uma semelhante lei penal não pode ter de modo algum o efeito pretendido, pois a ameaça de um mal que é todavia incerto, o da morte por sentença judicial, não pode superar o medo diante do mal que é certo, quer dizer, do afogamento. Portanto, o ato de autoconservação violenta não deve ser julgado como algo não condenável, mas apenas como algo não punível. Essa é a conclusão dele, né? O ato de autoconservação violenta não pode ser julgado como algo não condenável. Não pode ser julgado como algo não condenável, apenas como algo não punível. Aí está o elemento do não punível aqui, do direito de necessidade de Kant. E após ele trabalha com a ideia do lema também, nesse tópico, que é o seguinte. Então o lema do direito de necessidade é: a necessidade não tem mandado. É assim que ele diz, né? E ele trabalha após com a equivocidade. Ele conclui falando: vê-se que nestes dois juízos jurídicos, direito de equidade e de necessidade, a equivocidade surge da confusão dos fundamentos objetivos com os subjetivos do exercício do direito, pois o que alguém com boas razões reconhece por si mesmo como justo não pode encontrar confirmação diante de um tribunal,
e o que ele tem de julgar em si como injusto pode obter indulgência diante do mesmo, porque o conceito de direito, nesses dois casos, não é tomado no mesmo significado. Enfim, pessoal, então aqui nós temos, como eu disse, os dois direitos equívocos do Kant, direito de equidade e direito de necessidade. Aqui a gente poderia fazer a seguinte pergunta: o Kant faz uma fundamentação moral do jurídico, então por que ele não resolve esse problema desses dois direitos equívocos, equidade e necessidade, na fundamentação moral do jurídico? É uma pergunta que a gente poderia fazer para Kant. Inclusive Hegel faz uma crítica a Kant nesse sentido. Mas quando Kant nos apresenta a equidade e necessidade, ele classifica esses dois direitos como direitos latos e, portanto, não tem o elemento da coerção como algo fundamental. Enfim, esse é mais um trecho aqui de uma obra fantástica do Kant, Metafísica dos Costumes, obra essa que ele apresenta tanto a doutrina do direito como da virtude, e essa é a principal obra do Kant que trata da filosofia do direito e filosofia do Estado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.